Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, nós cremos firmemente que estás aqui, que nos vês, que nos ouves. Vos adoramos com profunda reverência. Vos pedimos perdão dos nossos pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração, de reflexão, de encontro com a Tua Santa Palavra. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim, intercedei por todos os que tiverem contato com esta catequese. Envia o Teu Espírito Santo para que nós compreendamos e acolhamos a Tua Santa Palavra. Que nós possamos Te conhecer e Te fazer conhecer, Te amar e Te fazer amar, Te servir e Te fazer servir. Te louvar e Te fazer louvar por todas as criaturas. Fazei, ó Pai, que pela leitura da Tua Santa Palavra, pelo encontro com a Tua Santa Palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma catequese dominical. Nós nos encontramos no 17º domingo, no tempo comum, e a sabedoria que vem de Deus, ela é aquela que se orienta para a salvação. A sabedoria que vem de Deus e se orienta para a salvação constitui a mensagem da liturgia deste domingo. Na primeira leitura, nós encontramos uma bela prece do rei Salomão. Ele se dirige a Deus nestas palavras: Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar o Teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, Teu servo está no meio do Teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao Teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o Teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este Teu povo tão numeroso? Foi esta a prece de Salomão que nós encontramos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. E ali, essa prece ela é uma resposta de Salomão a Deus, que em sonho lhe disse: Salomão, me pede aquilo que quiseres e eu te concederei. E prestamos atenção. Salomão não pede nenhum bem material. Salomão não pede poder, Salomão não pede riqueza. Salomão não pede a morte dos inimigos, como o próprio Deus afirma na resposta à sua prece. Sabiamente, ele pediu apenas um coração dócil, um coração sereno, para que ele pudesse governar o seu povo, que é o povo de Deus. Portanto, um coração que fosse capaz de compreender as diferenças que existem entre o bem e o mal. Salomão pede de Deus o dom da sabedoria, e isso agrada ao Senhor. E não só a sabedoria, mas Deus acaba concedendo também a Salomão muitos outros bens. Infelizmente, a história dos reis nos mostra que o fim, do grande rei Salomão, reconhecido pela sua sabedoria, não foi igual ao seu princípio. Mas o sábio pedido que Salomão havia feito a Deus continua a nos indicar, também nos dias de hoje, que mais vale a verdadeira sabedoria do que todos os tesouros da terra. Porque a verdadeira sabedoria, somente Deus é capaz de nos dar. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, que é mais uma das parábolas do reino, as últimas, na verdade, porque é um conjunto de pequenas parábolas a respeito de como é o reino dos céus, Jesus Cristo, nosso Senhor,
que é a sabedoria encarnada de Deus para nós, ensina-nos que a sabedoria necessária para conquistar o reino dos céus está justamente naquilo que ele está ensinando, naquilo que ele está dizendo no Evangelho. Jesus tem o costume, isso é muito frequente no Evangelho, nos domingos anteriores nós já percebemos isso, de apresentar a sua doutrina em forma de parábolas. E isso faz com que a doutrina de Jesus ela seja particularmente viva. É uma doutrina capaz de impressionar a mente, de impressionar também o coração. E, portanto, ela necessariamente forma a mente e forma também o coração para levar aos atos, para levar à prática concreta. Nas parábolas de hoje, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido, num campo que certo homem achou e o escondeu. Depois vai, cheio de alegria, vende tudo aquilo que ele possui e compra aquele campo no qual está aquele tesouro precioso de altíssimo valor que ele encontrou. Jesus comparou o reino dos céus, nas parábolas que nós ouvimos hoje, também a um negociante de pérolas preciosas, que quando encontra uma pérola de grande valor, de inestimável valor, igualmente ao primeiro, vai, vende tudo o que tem para poder comprá-la, para poder possuí-la. Em ambos os casos, destes dois que eu citei, que eu relembrei do Evangelho, trata-se da descoberta de um tesouro. Trata-se da descoberta de algo muito valioso. No primeiro caso, do homem que está naquele campo e acha o tesouro, o achou por acaso. No segundo caso, foi procurado de propósito. É um colecionador de pérolas que está em busca de pérolas preciosas para completar a sua coleção. E ambos os casos, quem encontra o tesouro se apressa em vender tudo o que possui para poder adquirir aquele tesouro. O reino dos céus é como este tesouro. E aqui, o reino dos céus não é só um reino que está sendo construído invisivelmente com a nossa preciosa colaboração. No reino dos céus, nós incluímos o Evangelho, incluímos o cristianismo, incluímos a nossa fé, a graça, a amizade com Deus, a vida de oração, a vida sacramental, o empenho reto e sincero de tantos homens e mulheres que têm se esforçado para construir esse reino dos céus. O reino dos céus é o tesouro escondido, que vale muito mais do que o tesouro que está escondido no campo, do que as pérolas preciosas que também o colecionador está a procurar. É o tesouro escondido, mas que está presente nesse mundo. Muitos têm o reino de Deus perto e não o descobrem. Ou, quando o descobrem, não lhe dão o valor que merecem e acaba desprezando, preferindo o reino terrestre. Os gozos desta vida, as riquezas, as satisfações da vida terrena, as paixões, os negócios, os bens materiais e tantas outras coisas que nos acabam afastando da verdadeira validade desse tesouro, que não há tesouro nenhum no mundo, que não há riqueza nenhuma no mundo que se compare, que é o reino de Deus. E aí, a sabedoria de Salomão é tão importante, porque só quem possui um coração dócil, um coração como aquele que Salomão pediu em oração ao Senhor naquela noite, pode compreender a diferença entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Pode compreender a diferença entre aquilo que é eterno e aquilo que é transitório. A diferença entre a aparência e a substância. Só quem tem um coração dócil, um coração aberto à sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo encarnado para nós,
tem a capacidade de compreender o quanto vale o reino de Deus e tem coragem de vender todos os seus bens para possuí-lo, né, para adquiri-lo. Jesus, assim, ele não está pedindo para nós pouco para a conquista do reino. Jesus está pedindo tudo. É preciso dar tudo. Claro que o contexto, né, que nós vivemos hoje, talvez não nos permita sermos radicais a tal ponto. Muita gente que está me assistindo, que está acompanhando essa catequese, tem família, tem seu emprego, tem seus bens, tem sua casa, tem seu carro, tem seu dinheirinho para as emergências, e tudo isso faz parte da vida da gente para que a gente tenha a vida digna, né, para que a gente tenha a vida em abundância, uma vez que é fruto do nosso honesto trabalho, então Deus não desaprova, pelo contrário, é sinal da bênção de Deus. Há aqueles que, por vocação, por chamado de Deus, são capazes de literalmente se desprender de tudo para viver uma vida na presença de Deus, para viver uma vida na graça de Deus. Mas estes são por vocação. Aqueles que têm bens, aqueles que possuem a sua casa, o seu carro, que têm o seu dinheirinho na poupança, que necessitam disso para ter uma vida digna, devem continuar mantendo, mas devem olhar para estas coisas e ver que elas são dons presentes de Deus, sinais da sua bênção. E nunca, jamais, em hipótese alguma, nada destas coisas, por mais importantes e mais significativas que sejam na sua vida, podem ocupar o reino de Deus. Podem ocupar o lugar de Deus na sua vida, no seu coração. Jesus não pede pouco para a conquista do reino. Jesus pede tudo. Mas também certo é que ele não promete pouco. Na medida que ele pede tudo, ele também promete-nos tudo. Ele promete a vida eterna, ele promete a beatífica comunhão com Deus. Ou seja, na vida eterna, nós estaremos todo o tempo diante de Deus, na visão de Deus, o Deus que nós procuramos de todo o coração nesta vida. Se, para conservar a vida terrena, está o homem disposto a perder todos os bens, por que não deverá fazer o mesmo e ainda mais para possuir a vida eterna? Igualmente, a parábola que também ouvimos no Evangelho hoje, aquela que nos fala que o reino dos céus é igual uma rede cheia de toda espécie de peixes, os quais, após a pesca, são selecionados de modo a serem os maus lançados fora. Os peixes que não prestam serem lançados fora leva à mesma conclusão, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, de que vale o homem possuir todos os bens, todas as riquezas deste mundo e vir a perder a vida eterna. Nós precisamos refletir sobre essas palavras de Jesus e perceber que na escolha, né, de deixar tudo para possuir o reino, ou de consagrar tudo que temos a Deus para fazermos parte deste reino, está também presente a nossa opção fundamental pelo Senhor nosso Deus. Não são as situações temporárias que valem, não são as situações desta vida que valem, mas são as situações finais, são as situações definitivas e eternas. E estas situações definitivas e eternas que agradam a todos nós, elas são preparadas no tempo por quem age com a verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do Espírito Santo. Sabedoria essa que nós recebemos no nosso batismo, porque é um dos 7 dons do Espírito Santo que todo cristão batizado validamente recebeu naquele dia. Para adquirir essa sabedoria, primeiro precisamos nos reencontrar com as promessas do nosso batismo. Saber e conhecer este dom, saber que ele existe em nós, que ele foi dado a nós de modo infuso. Depois, não basta somente ouvir as parábolas de Jesus, é necessário compreender a mensagem das parábolas de Jesus. Por isso, Jesus sempre pergunta, quando ele está a contar uma parábola: vocês compreenderam
tudo isso, o que é compreender? Compreender não é só o modo abstrato e genérico de fazer uma interpretação ou ser capaz de fazer uma resenha daquilo que nós ouvimos ou daquilo que nós aprendemos. Compreender é um modo concreto. Compreender é aquilo que está em relação conosco mesmos. É aquilo que está em relação com a nossa vida. É aquilo que está em relação também com as nossas circunstâncias pessoais. Não é só ler as parábolas, achá-las bonitinhas, né, e compreender do ponto de vista da inteligência a mensagem que ela nos traz. Mas é aplicar essa mensagem na nossa vida e vivê-la como palavra de Deus que ela é. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. O reino de Deus é como uma pérola preciosa. Eu estou disposto a deixar tudo para o possuir. O reino de Deus é como uma rede cheia de peixes. Quando os pescadores terminam a pescaria, eles separam os peixes bons dos peixes maus. Eu quero estar entre quais peixes? Eu quero estar entre os peixes bons ou eu quero estar entre os peixes maus? Eu quero ganhar a vida eterna ou eu quero perdê-la eternamente? Compreendeste tudo isso? Nos fala Jesus. Nos pergunta Jesus. Compreender não é um modo abstrato e genérico, mas é um modo concreto e que está em relação a nós mesmos, a nossa vida, às circunstâncias pessoais nas quais nós encontramos e também em relação às nossas opções fundamentais. Quem assim compreende vem a ser aquele discípulo que Jesus também no Evangelho comparava aquele pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ou seja, que sabe encontrar tanto no Evangelho, que aqui representam as coisas novas, como no Primeiro Testamento da Sagrada Escritura, que para nós representam as coisas velhas. E olha de novo o exemplo de Salomão na primeira leitura, a sábia norma da sua conduta. A gente precisa saber entender e compreender isso. Né? Quem tem esta compreensão é comparado a este pai de família. E é interessante essa comparação de Jesus, porque ela é tão presente na vida da gente também. Todos nós temos aquelas coisas antigas que são cheias de significado, de valor, de sentimento para nós, e que podem não ter valor material nenhum, mas para nós tem um valor imensurável, que ninguém é capaz de comprar ou de trocar, porque faz parte do tesouro da nossa vida, faz parte do tesouro da nossa história. E eles não ocupam aquilo que é novo depois, que a gente vai adquirindo, não ocupa o lugar daquilo que acaba se tornando antigo. É preciso ter sabedoria, é preciso ter discernimento, né, para que a nossa conduta seja toda pautada por Deus. Assim, nem as renúncias necessárias para a conquista do reino, nem as adversidades da vida nos farão esmorecer, nos farão desanimar, nos farão desistir no meio do caminho. Porque nós compreenderemos, teremos compreendido, e sei que já compreendemos, que o que vale não é a felicidade terrena. O que vale não é a felicidade desta vida, que pode acabar num estalar de dedos ou num piscar de olhos. Mas o que vale é a felicidade da eternidade. Porque nós estamos convictos, como nós ouvíamos na segunda leitura também deste domingo, que Deus colabora em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É sempre aquele ponto de reflexão que nós nos encontramos. Como nós estamos vivendo a nossa vida. Onde é que estão os nossos tesouros? Nós temos pedido a Deus sabedoria e discernimento para lidar com as situações desta vida? Ou temos deixado a vida nos levar e vivido de qualquer forma? Onde é que está o meu tesouro? Aonde está o meu tesouro, aí também está o meu coração. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
eu tenho vivido debaixo dessa palavra, eu tenho vivido debaixo dessa certeza que a promessa que se realiza na vida de todos nós são pontos e questionamentos para que a gente possa levar na nossa reflexão pessoal, não só nesse dia, mas nos próximos dias. E é bom que a gente reveja isso em muitos momentos da nossa vida. Porque, como eu disse nessa catequese, a nossa vida é um estalar de dedos. A nossa vida é um piscar de olhos. Hoje estamos aqui, amanhã não podemos estar. E aí, terá valido a pena a nossa vida entregar? Terá valido a pena deixar tudo para possuir o reino de Deus? Terá valido, então, consagrar a nossa vida e aquilo que nós temos e somos ao Senhor, nosso Deus? Sim, terá valido a pena, porque Ele nos recompensará. Já nos recompensa nessa vida com bênçãos que nós nem conseguimos contar, mas nos recompensará certamente na outra vida, na vida eterna e feliz, a verdadeira vida, na qual nós iremos possuir definitivamente este reino que é tão precioso, que é tão valioso. Como dizia numa outra catequese, nós somos herdeiros do reino de Deus. E a herança nós só vamos tomar de modo pleno no dia em que nós nos encontrarmos face a face com Ele. Por ora, vamos pedir a Deus a sabedoria de Salomão. Que Deus nos dê um coração dócil e sábio para compreender os seus planos e os seus projetos, para administrar aquilo que Ele nos confia. Que Deus nos dê um coração sábio e dócil, para que sejamos bons líderes, para que sejamos bons responsáveis pelas nossas famílias, pelas nossas comunidades. Que Deus nos dê um coração sábio e dócil para que nós sejamos bons amigos, para que nós possamos utilizar de tudo aquilo que nós fazemos e construímos, sem nenhuma exceção, para continuarmos construindo esse reino de Deus que nós vamos receber como herança. Termino fazendo uma oração, uma reflexão atribuída a São Bernardo. Fazei, ó Senhor, que tenha para com todas as coisas amor ordenado. Tire o olhar da terra e o levante ao céu. Use deste mundo como se dele não usasse, e saiba discernir com um certo íntimo sabor da mente as coisas de que me devo servir e as que devo gozar, a fim de ocupar-me provisoriamente das coisas transitórias, e só o estrito necessário, mas com eterno desejo, abrace as realidades eternas. Ó verdade, pátria dos exilados e termo de seu exílio, contemplo-vos, mas não posso entrar a gozar de vós. Prisioneiro sou da carne. Não sou digno de ser admitido junto a vós. Levo a marca do pecado. Ó sabedoria que vos estendeis de uma a outra extremidade da terra, para governar com força todas as coisas, e tudo disponde suavemente para pagar e ordenar os afetos. Dirigis nossas ações, segundo as necessidades de nossa vida temporal, e reguiais nossos afetos, segundo as exigências de vossa verdade eterna, a fim de que possa cada um de nós, sem temor, gloriar-se em vós e dizer: Senhor, ordenaste em mim a caridade. Sois de fato a virtude de Deus e a sabedoria de Deus, ó Cristo, esposo da Igreja, Senhor nosso. Deus, bendito sobre todas as coisas, pelos séculos dos séculos. Amém. O reino dos céus é um tesouro escondido, pelo qual vale a pena deixar tudo para o conquistar. Deus abençoe você, Deus guarde você e sua família de todos os males e adversidades. Amém. Olá, seja bem-vindo. Sou o Padre Rodolfo Marinho de Souza, um dos administradores deste canal de evangelização. Se você chegou aqui de alguma forma, por algum caminho, por alguma via da internet, gostou do nosso conteúdo,
gostou daquilo que nós temos compartilhado a serviço do Evangelho, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, a deixar o seu like e a compartilhar essa pequena, humilde, mas tenho certeza, preciosa ferramenta de evangelização nas mãos do Senhor. Porque o Evangelho não pode parar. Conto com você, Deus te abençoe.